Vereador Bruno Leonardo. Senhores vereadores, plenária, imprensa aqui presente, comunidade, boa tarde. Eu vou iniciar, vereador Pavão, na mesma linha de raciocínio das suas palavras, mas fazendo uma retificação. Nenhum momento nos sentimos obrigados a apresentar aquela chapa ontem. Sabíamos, inclusive, que ia perder. Mas o que foi interessante, meus amigos, foi ver a movimentação governista da base, dos vereadores que se dizem fiéis ao governo, como isso se movimentou, a incapacidade que o prefeito teve de exercer uma participação mais direta, e ganhou o parlamento, que fez a sua chapa, teve a capacidade de se articular e fazer a sua composição e eleger quem a maioria gostaria. A vontade da maioria aqui prevaleceu, o que nos resta é ter maturidade e sabedoria para contribuir com eles também, que são novatos, chegaram aqui junto conosco. Então, o que eu desejo aí para eles é que sejam assertivos em suas ações e que não copiem atitudes que possam, em algum momento, colocar em xeque a imagem do parlamento. Porque é triste ver, muitas vezes, uma pessoa que está no lugar de defender a imagem do parlamento, colocar em xeque, trocar fogo cruzado com, às vezes, quem está sentindo ferido, com quem está se sentindo, muitas vezes, injustiçado. Que isso não existe, na verdade, isso é um jogo cruel, muitas vezes, é um jogo bruto, como diz no popular. E cada um que tem habilidade, tem uns que estão sobrevivendo nesse jogo há décadas, há séculos, há milênios, outros são marinheiros de primeira viagem e muito rapidamente procuram outra coisa mais apropriada para fazer. O importante é que cada um se disponha a fazer e que faça o melhor. Hoje ocorreu, vereador Pavão, e mesmo ainda na linha de falação do senhor, uma situação no mínimo inusitada, que lembrou aquela música do Geraldo Vandré, Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Imagina um empreiteiro, uma empresa, chegar ao desespero, essa que é a palavra, meus amigos, desespero, de se deslocar até uma obra que ele construiu com a expectativa de oferir lucro, de gerar lucro para a sua empresa, e ter que ser interrompido pela força policial, porque a indignação dele foi tamanha de querer destruir o prédio. Esse é o governo da mudança que está apresentado aí na nossa cidade. Esse é o governo que pregou que é transformar Parauapebas. A única mudança, eu já falei isso em outros momentos, para não ser repetitivo, foram as transportadoras que trouxeram os pertences dos secretários, que eles falam com muito orgulho, com muita satisfação. Não, eu sou técnico, eu não sou político. Mas são um bando de tecnocratas incompetentes. Eu estava observando esse envelope que o vereador Pavão apresentou agora há pouco. Tem 15 denúncias, mais de 15 obras, todas com improbidade administrativa. Essa da escola, vereador Pavão, é fichinha. Tem contratos aí que beiram 20 milhões de reais, pelo que eu vi, muito bem detalhado, com fotos, com imagens. Quero parabenizar a sua equipe técnica aí, que elaborou com muita minúcia, com muito detalhe, esses documentos. E ainda falar para os que estão aqui presentes, que mesmo com muita falta de conteúdo, que muitos saem das suas casas para vir nessa tarde, a oposição tem trago aqui elementos, informações precisas. Vou dizer uma para vocês. Nesse mesmo teor desse relatório aí que o vereador Pavão irá apresentar no momento oportuno. 20 milhões foi contratado por uma empresa fiscalizar as obras públicas. A gente nunca viu nenhum fiscal desse caminhando pela rua. E há indícios de irregularidade fortíssimo nessa licitação. Salvo engano, o Progem, uma empresa desse, mais ou menos o nome assim. Então, o que eu posso dizer
Se a gente vê o colapso da saúde, uma secretaria que tinha 231 milhões para serem aplicados, tinha fundo nacional, e que o dinheiro foi gasto sem critério, sem obedecer às deliberações do Conselho. Eu acho impressionante que, segundo informações que tem, que o prefeito sabe que está ruim. Ele diz que afirma, está ruim, meu filho está ruim. Mas pouco tem feito para corrigir. Pouco tem feito para tomar efetivamente a rédea das coisas. Fez agora na saúde porque beirou um momento de paralisação constante. Aí ele se deslocou do Palácio do Morro dos Ventos e foi ver a verdade nua e Vereador, crua. mas só um gancho no seu discurso. Hoje teve uma denúncia de que os médicos estão de greve lá na saúde, entendeu? Então o colapso chegou. Não tem o dinheiro, o recurso foi gasto de forma inadequada. Essa é a principal razão. Não dá para fazer mágica, vereador Pavão. Se o recurso foi gastado inadequadamente, e há outros fundos começam a chegar na nossa... Porque isso é algo muito legal. Eu recebi algumas mensagens essa semana, através do Facebook, servidores informando contratos que contêm falhas, detalhando as falhas. O uso de outros fundos estão sendo feito inadequadamente, desvirtuando a aplicação adequada dos respectivos fundos. Mas eu vejo o seguinte, meus amigos. Nós pedimos o afastamento do prefeito na semana passada. Nós pedimos o afastamento do prefeito, o G5, e a CPI, através da CPI. A juíza, ela não ainda deliberou a respeito da nosso pedido. Mas eu tenho absoluta certeza, meus amigos, que ela verificou ali diversas provas contundentes de fraude, de irregularidade, de crime. Porque tem um detalhe, ela pode também não dar um afastamento, às vezes é uma responsabilidade muito grande para ela. Mas nós vamos onde tiver que ir, se for com agravo de instrumento, se precisar ir em Brasília, se precisar ir na Polícia Federal, se precisar ir no Papa. Mas nós vamos. Porque ontem, vereador Pavão, nós demonstramos algo interessante. Que a união de 5 vereadores, nós ainda não nos rendemos, não vou fechar essa porta. Nós não nos rendemos ao sistema. Isso é muito valioso. Isso é valioso porque isso não existe mais na política. Na política, meus amigos, o que se vê é o seguinte: toma lá, dá cá, quanto você tem, quanto você vai me dar, o que eu vou ganhar com isso. Eu não estou falando isso da eleição da mesa, que foi uma eleição até limpa. Vi algumas atitudes dos presidenciáveis muito bonitas, de falar como é que estavam pensando, como que estavam querendo fazer. Mas eu vi uma coisa, eu vi que se o prefeito depender da base dele, para ele, uma vontade dele ser feita, ele não espere muita coisa não. E a maior prova disso vai ser se a juíza observar lá a identificação clara de um servidor que declarou que recebeu um documento vindo do gabinete para que ele assinasse 1 ano depois, após a licitação, e que se ela obter, e se o afastamento do prefeito for deferido por ela, que é uma medida prudente perante ao caos que se encontra na administração pública, a ingerência dos seus secretários, os seus pseudo-tecnocratas, essa que é a palavra. Muitos eram padrão Vale, que o servidor, o ser humano, é material descartável, e é assim que era em outros momentos da Vale. Entram nos ambientes, nos estabelecimentos públicos, com um olhar altivo, olhando por cima, praticamente desconhecem as pessoas que fazem cargos mais simples, e poucos sabem que fazem parte de um sistema político, e que aquela pessoa, muitas vezes, que está ali varrendo um órgão público, ajudou a conquistar um sonho, ajudou a construir um sonho de alguém que está sentado em uma dessas cadeiras, como eu estou aqui agora na tribuna. Foi através do sonho de algumas pessoas. E esses sonhos muitas vezes estão se transformando no pesadelo. O G5 hoje não tem perspectiva de outros projetos, por exemplo, de reeleição. Como que vai reeleger? A gente não conseguiu fazer manutenção
dos compromissos, das pessoas que nos ajudaram, como continuar na política. Mas, se nós nos mantermos unidos e fazendo essa oposição clara e transparente, o dever estará sendo cumprido. É com esse sentimento de cumprimento dos deveres que eu desejo à nova mesa diretora, que seja assertiva, que conduza com transparência os seus trabalhos. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos dê força para conduzir essa jornada desleal. Remar contra a maré com 2 palitinhos de picolé não é brincadeira não. Mas vamos firme.